Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, muito tem se perguntado como é que Deus vai fazer para mudar a decisão do marido, a decisão da esposa, né? Que foi uma decisão para não continuar junto, para se afastar, para viver uma outra vida, né? Aquela decisão que foi completamente oposta à palavra do Senhor, mas foi uma decisão tomada, né? E muitos ficam se perguntando como é que Deus vai fazer para que o meu marido, que já disse que não me quer mais, já deixou bem claro isso, ele mude essa fala dele, ele mude esse pensamento, essa opinião. Muitos questionam, né? Mas a minha esposa já está com homens estranhos, né? Já está tendo até filho deste novo relacionamento. Como é que Deus vai fazer para que tudo isso seja revertido? E aí, queridos, me vem a palavra lá de Oséias, no capítulo 11, no verso 4, que vai dizer que com cordas, com laços de amor, eu te atraí. Queridos, é tão lindo, que Deus vai comparar a pessoa a um animal preferido. Assim como um animal preferido, eu te atraí com cordas de amor, né? Enlaçou, né? Literalmente este é o recado do versículo, né? Jogou um laço, mas um laço de amor. Não atraiu para fazer mal, atraiu para fazer bem, né? Tirou todo aquele empecilho, toda aquela carga que havia sobre os ombros e permitiu que eles tomassem água, que eles se alimentassem, né? Inclusive, a Bíblia diz que ele se abaixa para ele mesmo alimentar, né? Então, perceba o seguinte: teu marido, tua esposa, os companheiros, eles serão conduzidos por Deus. Primeiro, livrando o teu marido e a tua esposa daquilo que está causando o problema. Muitas pessoas pensam assim: mas o meu caso, o meu marido não está com uma mulher estranha, ou a minha esposa não está com um homem estranho. Como é que Deus vai mudar então, né? Pois é, podem até não estar com os estranhos, mas eles têm alguma coisa que os segura, que os prende, que os faz permanecer no erro, que os faz permanecer no pecado. O que exatamente é isso? São amizades? Se forem amizades, Deus vai tirar a pessoa do meio dessas amizades, né? Vai isolar esta pessoa. Lembra da palavra lá de Oséias também, no capítulo 2, no verso 14, que vai dizer: levarei ao deserto para falar ao coração? A primeira coisa que Deus faz com as pessoas é tirar do meio da multidão, retirar da perturbação, para que Deus possa falar ao coração. Muitas vezes o teu marido não está ouvindo a voz de Deus porque existem muitas chiadeiras, existem muitas coisas causando interferência na voz de Deus. Muitas vezes é ele inserido dentro de uma igreja que não prega a verdade. Muitas vezes é a tua esposa inserida no meio de amigos que tem a sua vida completamente destruída. Quais os exemplos que ela tem? De destruição, né? Então ela vai praticar destruição. O que Deus vai fazer então? É retirar maridos, esposas, companheiros do meio ao qual eles estão inseridos. Não necessariamente, a gente sempre tem uma percepção de que precisa-se o marido perder o emprego, a esposa precisa estar em petição de miséria para daí Deus fazer o milagre. Não, queridos, não é necessário isso, né? Em alguns casos isso vai acontecer por conta do meio que eles estão inseridos. Se o problema do seu marido for o emprego, se aquele ambiente de trabalho for aquilo que está causando a dificuldade do marido de ouvir a voz de Deus, então Deus vai retirá-lo dali, sim. Às vezes, a questão toda é que o seu marido ele vai receber a palavra de Deus naquele emprego, naquela situação que ele está. Então, Deus vai fazer com que ele permaneça ali. Não se preocupe. O papel de Deus é fazer com que maridos e esposas ouçam a voz de Deus e ouçam com qualidade. Se for necessário, Deus vai retirar, Deus vai remover. Queridos, quando você percebe a história do filho pródigo, você percebe que enquanto ele estava vivendo ali os momentos de prazer e satisfação, ele não tinha tempo sequer para pensar no que ele tinha feito, para questionar a sua própria decisão, pois
tudo que ele estava vivendo era a euforia da carne, a vontade que ele tinha de realizar os desejos deles estava se concluindo. O que Deus fez? Deus fez todo um sistema falir, né? Vir a fome sobre aquela cidade, né? A economia de uma cidade inteira colapsou para que então ele fosse retirado do meio das pessoas, né? Da mulherada, das pessoas com quem ele se reunia, e ele vai viver ao meio de porcos. Ele vai alimentar os porcos e, por sua vez, ele tem até vontade de comer. Ou seja, quando Deus tira as interferências, ele começa a raciocinar sobre as coisas que ele havia feito. Com o teu marido vai ser exatamente da mesma forma. Deus vai eliminar as interferências, ou seja, como diz a palavra, tirar o jugo sobre as costas, para que então ele possa livremente comer, se alimentar. Se alimentar do que exatamente? Da palavra do Senhor, do que diz as Sagradas Escrituras a respeito da prática que ele está vivendo no momento. Então não se preocupe se o seu marido hoje está prosperando, se a sua esposa hoje está cheio de gente em volta, né? É festa daqui, é festa dali, é amigo daqui, é amigo dali. Não se preocupe, porque Deus precisando, Deus vendo a necessidade, Deus arranca eles deste meio que acaba sendo corruptível, para que eles possam ouvir a voz do Senhor, para que eles possam, como diz lá em Deuteronômio, para que eles possam ir ao deserto para Deus falar ao coração. Na maioria esmagadora dos testemunhos que nós temos visto, são exatamente desta forma. Deus tirando, Deus removendo a pessoa do meio. Muitas vezes a pessoa lá inserida na situação para a qual ela decidiu ir, ela não tem oportunidade de fazer a análise de toda a situação. Então o que Deus faz? Deus separa para que ela possa avaliar o que realmente tem dentro do coração dela, para ela poder saber exatamente qual o tamanho do vazio que ela está sentindo, qual o tamanho da necessidade que ela tem, que ela nem faz ideia de que ela tenha essa necessidade. E então Deus separa também para que Deus possa falar ao coração. A gente vê ali na mulher samaritana uma das passagens mais belas da palavra do Senhor, onde aquela mulher vai ter um encontro a sós com o Senhor. Ela vai num horário, querido, olha só, ela vai num horário que não era comum das pessoas irem até o poço. Por isso só estava Jesus e ela, porque era um horário impróprio das pessoas irem retirar água. Então ela vai, combina dela encontrar Jesus ali, e Jesus fala algo para ela que ela nem tinha ideia de que ela precisava. Ela nem fazia ideia de que ela necessitava daquilo, com toda a sua vida errada, como o próprio Jesus vai mostrar para ela. No entanto, ela começa a avaliar que Jesus realmente era o Filho de Deus e que estava falando com ela. E então ela começa a entender o Senhor. Deus a separou naquele momento, fez com que ela fosse retirar água no momento impróprio, né, no momento incomum, onde as pessoas não iriam, e lá ela encontra Jesus. E Jesus tem a oportunidade de falar com ela sem a interferência de qualquer pessoa. E faz ela descobrir algo que ela nem tinha ideia do que estava acontecendo com ela própria. É exatamente como Deus vai fazer com o seu marido. Exatamente como Deus vai fazer com a tua esposa. E exatamente como Deus vai fazer com o teu companheiro, com a tua companheira. Tirar eles do meio. Retirar eles daquele meio que estão inseridos e que tem sido uma influência negativa, desastrosas na vida do marido, na vida da esposa, para poder falar ao coração, para poder dizer para eles o que eles precisam fazer, para evidenciar aquela dor, aquele vazio que eles não sabem do que se trata, mas que eles tentam preencher com bebidas, com viagens, com mulherada, com drogas, com homossexualismo, com prostituição, com inúmeras coisas.
Eles não têm ideia do vazio que estão dentro deles, mas eles tentam preencher este vazio, mesmo não sabendo, agindo de forma automática, robotizada até. Mas isso até Deus retirá-los deste meio, que faz com que eles tomem essas decisões, e a partir disso, Deus começa a mostrar, evidencia o que está dentro deles, mostra o que está dentro deles e o que está faltando ali dentro. E a partir de então, Deus começa a falar, Deus começa a instruir e Deus começa a convencer. E a partir daí, queridos, o caminho é a volta, o caminho é a restauração. Tudo isso através do agir de Deus, retirando maridos e esposas de meios que causam interferência e não deixam com que eles avaliem a própria vida e muito menos ouçam a voz do Senhor. Como Deus vai fazer tudo isso, querido? Através da tua oração, através da tua intercessão. Ore, clame, busque, não pare, persevere, porque Deus está trabalhando em teu favor e em favor dos cônjuges. Que Deus abençoe vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.